Imagina uma empresa com 5 colaboradores. Um deles não sabe o que deve fazer no trabalho. Os outros 4 acabam ficando sobrecarregados. E isso deixa cada um deles muito insatisfeito. É isso que acontece na maioria das empresas, quando um colaborador não sabe qual é a sua função. E daí parte a importância da descrição dos cargos, para que cada um saiba o que fazer, quando fazer e como fazer. Sem contar que essa função acaba auxiliando a empresa a controlar os seus custos. Será que vale a pena fazer a descrição de cargos? Baseado nesse exemplo, a gente pode chegar à conclusão da importância do plano de cargos e salário e, em especial, aqui da descrição de cargos. Todo tipo de trabalho formal e regulamentado precisa ter um modelo de descrição de cargos que seja responsável pela categorização e organização da função de cada cargo. Então, a descrição de cargos ela vai ser um documento que contém todas as informações necessárias de uma forma muito detalhada sobre o que trata cada função. Daí que se deriva a necessidade dessa descrição, pois ela vai ser o alicerce para todo o plano de cargos e salários. E aí ela vai resultar numa melhor política salarial da empresa, assim como uma melhor organização também. De forma genérica, quando a gente está falando do plano de cargos e salários, a gente distribui ele em macroetapas, ou seja, 5 grandes etapas que vão ser desenvolvidas dentro desse planejamento. A primeira delas é a análise dos cargos, segunda, a avaliação de cargos, a terceira, pesquisa salarial e, por último, estrutura salarial e política salarial. Nós vamos falar nessa aula sobre a análise de cargos, mais especificamente sobre a descrição. Então, vamos conhecer melhor o que seria essa descrição de cargos. Como eu já falei, a descrição de cargos acaba sendo um documento onde vão ser anotadas todas as informações necessárias de uma forma bem detalhada sobre do que trata cada função, cada cargo exercida dentro de uma empresa. É nele que são contidas todas as atribuições, o dia a dia, os requisitos que cada cargo precisa compor, para que aquela empresa consiga se organizar e saber a função de cada colaborador para não sobrecarregar ninguém e nem fazer com que as pessoas se sintam ali em off, sem atividade a desenvolver. Porque dessa forma, qualquer colaborador que entrar para realizar a função de um determinado cargo vai ter esse documento, que pode ser inclusive um formulário muito simples, ele vai possuir a estrutura das suas atividades, das suas responsabilidades, facilitando o seu trabalho no dia a dia. Então, descrever um cargo nada mais é do que relacionar desde o que o ocupante faz até o motivo pelo que ele faz. Então, a descrição de cargo ela é um retrato simplificado do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. O formato de uma descrição de cargo ela vai incluir diversas propostas, né? Vão ter vários itens. E sempre vai depender do tipo de empresa, quais serão essas informações que vão estar dentro desse documento. Mas, basicamente, quando a gente está falando de uma descrição de cargos completa, a gente vai detalhar as atribuições ou tarefas desse cargo, respondendo às seguintes perguntas: o que deve ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito. Essas perguntas precisam estar alinhadas dentro dessa descrição de cargos. Então, com isso, esse detalhamento vai facilitar bastante a vida de quem for desenvolver essa atividade. Aí na tela vocês podem perceber um breve conceito do que seria descrição de cargo. Processo que consiste em enumerar as tarefas, as atribuições que compõem um cargo que o tornam distinto de todos os outros cargos da organização. Traduzindo, um cargo que é diferente do outro, onde cada cargo vai ter uma tarefa ou uma atribuição diferente.
e cada um fazendo a sua atividade, ninguém vai ficar prejudicado. De acordo com Kevin Nato, em um dos seus grandes livros, uma descrição de cargo ela precisa conter o conteúdo do cargo, que é justamente o que nós acabamos de ver. O que ele faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. É muito importante esse detalhamento para facilitar o dia a dia dos processos organizacionais. Isso também melhora a vida dentro dos relacionamentos na organização, para que cada um não esteja ali fazendo uma atividade que é do outro ou fazendo a menor daquilo que deveria fazer. Mas quais são as vantagens de uma empresa, de uma organização, fazer a descrição dos seus cargos? A primeira delas, vocês já sabem, que é fazer com que o colaborador tenha clareza nas suas atividades, ele saiba o que deve desenvolver. Ela também auxilia no momento de contratar novas pessoas, porque nós vamos saber o perfil para essa vaga, nós vamos saber quais são as exigências que esse cargo específico exige, né? Nível de escolaridade, cursos específicos, habilidades específicas, tudo vai estar detalhado dentro da descrição de cargos. Também é muito importante para as avaliações de desempenho que acontecem na organização, pois nós vamos ter parâmetros. Nós vamos poder exigir do colaborador determinada atitude ou determinada atividade, porque ela vai estar descrita ali nesse documento. Sem contar que também um ponto de vantagem é a remuneração acertada para o cargo. Uma remuneração que esteja baseada na regulamentação, tenha passado por uma pesquisa de salário, uma pesquisa salarial, seja ela federal, estadual ou municipal, e que aquele colaborador ele não vai se sentir insatisfeito porque ele vai estar a par desse valor. Todas as pessoas elas vão estar recebendo aquilo que, independente da empresa que elas tiverem, aquele valor ele vai estar igualitário. Também é importante para criar e manter a cultura organizacional, pois nós vamos estar ali criando aspectos de seriedade e compromisso com os nossos colaboradores. Esse descritivo também é uma documentação muito importante e eficiente, sem contar que é controlada pela auditoria da ISO 9001. Então, empresas, principalmente que fazem exportação, que precisam da ISO 9001 ou de qualquer outra ISO, precisam ter essa descrição de forma documentada, pois é uma das exigências dessa lei. Mas quais são os problemas que a gente encontra nesse ato de descrever cargos? Primeiro que, como vocês já sabem, descrever vem de escrever. Então, nós vamos precisar detalhar, informar, através desse documento, todas as informações necessárias. E se elas forem mal escritas, elas podem acabar gerando confusões, conflitos internos que, ao invés de facilitar, vão prejudicar o desenvolvimento das atividades. Elas precisam, então, serem escritas com uma forma muito clara para que todas as pessoas consigam compreender as informações que estão contidas ali. Então, como dica, usar termos simples, que não deem margem a ambiguidades. Caso sejam utilizados termos técnicos, é interessante que a gente coloque no final desse plano, né, dessa descrição, um mini dicionário com as informações ao que se refere. Então, considera-se clara uma descrição quando alguém não conhece, consegue entender do que se trata aquele cargo. Então, outra dica é justamente você pegar alguém que não conhece aquele cargo e pedir para ele ler a sua descrição. E aí ele peça para ele explicar o que esse cargo faria pelo que ele leu. Se o que ele falar realmente for o que esse cargo precisa fazer, você está no caminho certo. Outra informação tem empresas que fazem a descrição de cargo, porém acabam não atualizando. A empresa cresce, novos cargos são criados, novas funções são adquiridas, mas não há uma atualização nessa descrição. Então, é muito importante que a empresa trabalhe como um ciclo.
sempre voltando a esse alinhamento das descrições de cargos para analisar se ainda estão com validade as informações contidas ali. Outro problema também é limitar o escopo de atividade do funcionário. Eu preciso tomar cuidado nesse limite, nessa transposição de informações, para que eu não tenha ali um colaborador que faça só A, B e C. Só faça as informações A, B e C, porque não tem mais nada escrito. Então, eu preciso também colocar informações que delimitem para esse colaborador que ele faz A, B, C, que ele faz por quê, como, quando fazer, mas que também dê uma abertura de novas possibilidades de habilidades e funções que ele possa desenvolver também. Então, quando a gente faz esse trabalho de redação, a gente precisa aí desenvolver clareza, precisão, concisão e principalmente a impessoalidade. Porque quando a gente está falando de cargo, nós estamos falando de algo genérico. Nós não estamos falando da pessoa, né? Nós não estamos falando do profissional, mas literalmente do cargo, da ação. Que pontos que precisam ser observados na nossa descrição de cargos? Bom, eu separei para a gente 8 pontos que precisam ser observados durante a gente estar descrevendo os cargos, tá? O primeiro tópico dele é sobre a identificação. Nesse item identificação, nós precisamos categorizar o cargo, ou seja, nele é que nós vamos colocar o nome do cargo escrito corretamente. Um bom auxiliar para a gente nesse primeiro tópico é a CBO, né? A gente pesquisando CBO, a gente consegue saber o nome correto do cargo, sem contar que a gente sabe também a numeração ideal que a gente vai fazer o cadastro desse colaborador. Aqui eu estou no site do Ministério do Trabalho, e quando a gente tiver dúvida de onde encontrar o código correto do CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, a gente pode vir diretamente aqui nesse site, que está aparecendo para você, que é o site do Mais Empregos. E aí ele fala aqui, o que é a Classificação Brasileira de Ocupações, né? Que ela tem por finalidade identificar as ocupações no mercado de trabalho brasileiro para fins classificatórios junto aos registros administrativos, domiciliares e assim sucessivamente. Nessa mesma aba, a gente consegue fazer as buscas dos cargos, né? A gente pode ir aqui, se vocês conseguirem observar, do lado esquerdo de vocês tem um menuzinho, um menu, e nesse menu tem o item buscas. A gente clicando nele, a gente consegue identificar os cargos através de palavras-chave ou até mesmo através do número que a gente tiver de determinado cargo. Eu vou procurar aqui assistente para a gente ver alguns assistentes. E vou consultar. Ele volta aqui, diversos tipos de famílias de assistentes. Então, a gente tem o primeiro das áreas administrativas, das áreas de direção, das áreas sociais e economistas domésticos. Quando eu clico em cima, ele vai abrir os cargos diretos relacionados a essa família principal, que é a família 4110 dos agentes, assistentes e auxiliares administrativos. Esse número que acompanha a frente do título é o número do CBO desse cargo específico que a gente vai usar na identificação do nosso cargo lá na descrição de cargos, tá? E aqui ele vem colocando as informações pertinentes a cada cargo. Então, a identificação ela vai tratar justamente dessa categorização do cargo, que a gente pode pegar essa informação utilizando a Classificação Brasileira de Ocupações CBO. O segundo item é sobre o organograma. Porque no organograma a gente consegue analisar a estrutura hierárquica de cada cargo, assim como em qual patamar vai estar indicado esse cargo que nós estamos trabalhando. Dessa forma, o colaborador vai ter consciência quem é o superior direto dele. Caso ele tenha algum problema, quem são as pessoas que ele precisa se reportar. Então, o organograma ele precisa estar desenhado nessa nossa descrição de cargo.
Professora, mas quando a gente está falando do organograma, tem empresas que os organogramas são imensos, eu vou botar ele direto aqui? Não, eu posso cortar um trecho do organograma só de onde está falando esse cargo. Quem é o superior imediato, onde ele está, né, o cargo que nós estamos trabalhando, e quem são os cargos que estão abaixo dele, se houver. O próximo tópico é um dos mais importantes, que é a missão desse cargo. Todo cargo ele deve ter, além das suas funções, o que é esperado do colaborador assumir como função, né? Então, é muito importante conter os objetivos desse cargo. Ou seja, dentro dessa missão, a gente vai colocar qual é o objetivo principal do cargo. Na missão, a gente não põe as atividades, mas qual é o resultado que esse cargo vai gerar. O próximo item fala das atividades. Aqui sim a gente está falando das funções em si, aquela que o colaborador deve executar. Então, dessa maneira, as questões como o que este cargo faz, como deve ser feito, por qual razão deve ser feita, precisa estar contido no documento. Então, é dentro das atividades que a gente lança o que, como, por quê, quando, onde, que cada atividade vai ser trabalhada. É a parte mais trabalhosa da descrição do cargo. A gente consegue pesquisar o que cada cargo faz também na Classificação Brasileira de Ocupações. Ou eu posso simplesmente dar uma pesquisada em alguns sites voltados para a área trabalhista que tenham essas descrições. Mas mais do que isso, eu preciso observar o tipo de empresa que eu trabalho para detectar quais são as atividades que realmente esse cargo vai desenvolver. Outro item são as experiências. O que quer dizer experiência? A gente sabe que alguns cargos que estão mais acima do organograma, eles precisam conter uma experiência muito maior de trabalho. Ao contrário dos cargos de base, aqueles cargos que estão mais abaixo no organograma e que desenvolvem uma função um pouco mais tranquila, que não tem tanta responsabilidade, mas que tem muito mais um poder braçal, de ação, de execução. Quando a gente está mencionando um cargo que dentro do organograma ele é superior, a gente vai exigir muito mais experiência. Se a gente está contratando um gerente, nós vamos em busca de alguém que já tenha o conhecimento dentro da área de gerenciamento, ou pelo menos aproximado, ou que desenvolveu atividades correlatas muito próximas a esse cargo. E isso é muito importante a gente deixar descrito na descrição do cargo, porque quem for fazer o processo seletivo consegue identificar quais são as nossas necessidades como experiência de cada cargo. O próximo item é referente à formação acadêmica. Aqui é super simples. A gente vai descrever simplesmente qual é o suporte intelectual que esse colaborador, esse cargo vai exigir. Então, eu sempre vou analisar a minha empresa, vou analisar a Classificação Brasileira de Ocupações, para verificar que tipo de formação acadêmica é exigida. Fundamental, médio, superior, especialista, mestre, isso tudo precisa constar na minha descrição. O outro item também é um dos mais importantes para a descrição e que muitas vezes passam despercebidos ou nem são colocados, que são as competências que precisam ser desempenhadas, que precisam ser apresentadas por esse colaborador no ato da contratação e no desempenho de suas atividades. O que são competências? Conhecimentos, habilidades e atitudes que toda pessoa precisa ter dentro do âmbito profissional. Então, eu vou descrever nessa aba quais são os conhecimentos que esse profissional precisa ter. Olha, ele precisa conhecer informática, ele precisa conhecer um sistema específico, ele precisa conhecer sobre manipulação de medicamentos. E as habilidades? Como que ele precisa ser? Ele precisa ser educado, concentrado, ele precisa ser organizado, ele precisa ser criativo. Isso também precisa estar demonstrado aqui nessa descrição. Assim como as atitudes que precisam ser desenvolvidas com ele, que precisam estar correlatas com a cultura organizacional, ou seja, com a nossa missão, visão e valores da própria empresa.
Por último, não necessariamente ele vai aparecer nas descrições de cargos. Mas é muito importante, eu acho que é um agregador de valor para a nossa descrição de cargos, a gente colocar quais são os treinamentos obrigatórios que esse cargo precisa ter. É importante constar nesse formulário que para ele assumir determinada função, ele precisa ter determinado treinamento obrigatório, o que funciona bastante, por exemplo, na nossa área de segurança e saúde do trabalho, que precisam de treinamentos específicos de combate a incêndio, trabalho em altura, para poder conseguir desenvolver a sua função. Talvez eles não sejam ali uma competência exigida, mas que eu, como empresa, posso dar esse treinamento obrigatório para ele. Então, pessoal, a gente vai finalizando essa parte referente à descrição de cargos e eu vou encaminhar para vocês alguns documentos exemplares e a gente vai continuando a nossa conversa aqui no grupo. Abraço para todo mundo.